Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os irmãos. Cântico de Sião chegando na sua casa, chegando no seu lar, com mais uma palavra de Deus. Amados irmãos, desta feita, nós queremos falar sobre os 7 selos do livro de Apocalipse. Os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Você está vivendo a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. Cântico de Sião é o atalaia, é a torre de vigia que traz a vocês a palavra falada, cantada e pregada, a palavra em profecia, a palavra que adverte aqueles que querem dar ouvidos à voz de Deus. Fique conosco e você entrará no mundo espiritual agora e terá uma explicação sobre os 7 selos do Apocalipse, e você verá que nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos. A Bíblia conta que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Vejam só. A Bíblia conta que Deus jogará seus julgamentos pelos pecados do mundo e como um último chamado para a humanidade para se arrepender e adorá-lo. Mas muitos não entendem isso. Eles acham que Deus é injusto por fazer isso. Mas vejam só os acontecimentos. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu. Lhe deu sobre o quê? Sobre esse tempo futuro. E esse julgamento será dividido em 2 partes. Os 7 selos e as 7 trombetas. Os 7 selos e as 7 trombetas. Neste vídeo, falaremos especificamente dos 7 selos. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro, que se iniciará o julgamento. O julgamento no mundo. O apóstolo chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno para abrir o livro. Apocalipse 5, verso 4. Ninguém foi achado apto para abrir e nem tão pouco olhar para aquele livro. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz, veja o que ele disse. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos 7 selos. Isso foi o que João disse. Naquele momento, João vê quem? João vê Jesus no centro do trono, cercado. Irmãos, eu tive essa experiência quando Jesus me arrebatou, de ver Jesus Cristo com suas vestes resplandecentes, aleluia, com sua cabeça alva como a branca lã, seu cinto de ouro, os pés como latão reluzente. Foi ali quando Deus me levou ao universo e me mostrou também grandes coisas sobre este mundo, na qual vocês já conhecem, muitos sabem, e eu tenho o CD também. João vê naquele momento no centro do trono cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, o Cordeiro. Ele vê a quem? O Cordeiro de Deus. Então pega aquele pergaminho, certo? João pega aquele pergaminho, pois somente ele, Deus, Jesus, é digno de abrir aquele selo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram
no chão. Vejam só. Se prostraram no chão e adoraram a Cristo. Então começou o quê? A quebrar o selo por selo, revelando o seu julgamento. Vejam que coisa mais linda, irmãos. Revelando o seu julgamento. Aleluia, glória a Deus. Seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos de Apocalipse. Primeiro selo, a vinda do anticristo. Nós estamos vivendo esses tempos finais, amados. A vinda do anticristo. Número 1, selo número 1. O apóstolo João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo. Abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Isso está escrito no livro de Apocalipse. Determinado a vencer. E diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Os 4 primeiros selos são: são o quê? Conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Irmãos, nesta semana Deus me usou falando sobre isso. Ok? Isso aqui é só uma determinação sobre o livro de Apocalipse. Ok? Então, os 4 primeiros selos são determinados como os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele, o anticristo, venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém muito poderoso que chegará com o discurso de promover a paz ao mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar. Enganar quem? Enganar as pessoas e dominar o mundo. Irmãos, esses vídeos não. As redes de telecomunicações não querem que a gente fale sobre eles, mas é necessário. É necessário, porque nós temos que estarmos de ouvidos abertos, de olhos abertos, ouvidos atentos para o que vai vir ao mundo. E já está aí. Nós já estamos vendo com nossos olhos. Agora você vai ver o segundo selo, o espírito de guerra. Nós estamos vendo aí no mundo. Está vendo aí? O espírito de guerra. Sobre o segundo selo. João teve a seguinte visão. Então saiu outro cavalo. Este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Essas são as profecias, meus amados, profecias se cumprindo, ok? Ele foi dado uma grande espada. E o segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do Espírito. Do Espírito de quê? Do Espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Vai haver a guerra do Armagedon. Durante este período, vejam só, irmãos, as bombas arrasando a humanidade. Durante esse período, meus amados, boa parte dos habitantes do planeta morrerá.
Este cavaleiro do cavalo vermelho, ele tem uma boa parte dos habitantes da terra. Ele tem uma grande espada e acredita-se que ela represente o quê? O castigo. Ou seja, Deus fará com que, ok? Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências, eles vão sofrer as consequências. O mundo está um caos, meus amados. O mundo está um caos, é fome, é guerra, como nos diz o livro de Mateus. Tudo está acontecendo, isso não é nada mais, nada menos do que o fim dos tempos. E agora nós temos aí o terceiro selo, que é o espírito da fome. E nós já temos visto isso no mundo. João descreveu a visão desta maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser. Vejam só. Ouvi o terceiro ser dizer, ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes. Como já disse, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada. E não danifique o azeite e vinho. Na cultura judaica, a cor preta, vejam bem, irmãos, na cultura judaica, a cor preta, ela representa, ela simboliza o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo de Apocalipse está mostrando, certo, irmãos? Nós temos visto fome, peste, guerras, misericórdia, ok? O preto representa que a terra, que o mundo está em fome. O preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo. Perceba que ele carrega consigo uma balança, que segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança, vejam só ele lá, pois a balança, ela seria símbolo de falta de alimentos e dos preços exorbitantes. Isso significa que, vejam só, significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era um salário comum para um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir pouco sustento. E agora vem o 4º selo. O 4º selo, irmãos, é a morte. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né, amados irmãos? A morte está assolando aí pelos vírus, né? Está andando no mundo a morte. Esses coronavírus, como é a outra que apareceu aí, irmãos? Aquela outra que apareceu é como é que fala? Ebola, não é? Então, irmãos, muitas coisas estão se passando no mundo, que no mundo do espírito nós não vemos, mas está acontecendo. Então, aí veio o 4º selo, que é o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vejam só, irmãos. Isso tudo está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Então foi-lhe dado poder para matar, irmãos. Matar até os animais, ok?
pela espada, pela fome, por fome, por pragas e por medo dos animais selvagens da terra. Os animais selvagens comeriam as pessoas. E a abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de um quarto da terra. Vejam só, irmãos. Um quarto da população da terra. E grande parte dessas pessoas, infelizmente, serão levadas para onde? Para o abismo, para o inferno. Elas morrerão por causa da guerra, da fome, das doenças causadas pelas aberturas dos selos de Deus, dos selos anteriores, e também pelo ataque de animais selvagens, que por causa da falta de comida, meu Deus, vejam só, de comida, devorarão os seres humanos, porque até eles sofrerão. E agora vem o quinto selo, desejo de justiça. Nós estamos pedindo a Deus por justiça, meus amados, agora no final dos tempos. Vejam só, ao ver Jesus abrir o quinto selo, João relatou. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, glória a Jesus, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho que deram. Elas clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Que maravilha que nós vamos receber vestes brancas, amados. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haveriam de morrer da mesma morte. Apocalipse 6, 9 e 11. Então muitos ainda irão morrer, irmãos, da mesma morte na qual muitos profetas de Deus morreram. Então, eles clamavam em alta voz: até quando? Ó soberano e verdadeiro e santo Deus, até quando? Até quando? Quando tu terás de vingar o nosso sangue sobre a face da terra? Então a Bíblia diz que cada um deles receberam vestes brancas. E lhes foi dito que esperasse mais um pouco, até que se completasse o quê? O número dos que deveriam ser mortos como eles. Assim que o quinto selo foi aberto por Jesus, todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa da sua fé em Cristo perguntaram ao Senhor quanto tempo levaria para que eles ou aqueles fossem julgados. Então foram instruídos a esperar um pouco mais. Deus disse que eles deveriam esperar pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Irmãos, então muitos vão ser perseguidos e mortos ainda. Em outras palavras, outros crentes ainda precisam ser martirizados, queimados. Agora vem o sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a terra, o universo. E ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os pobres, todos os homens quer escravo, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Oh, Jesus! No trono do cordeiro, da ira do cordeiro.
pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, 12 e 7. Então os reis da terra, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas. O Senhor vem, nas nuvens vem, todo olho verá. Nas montanhas, neste dia passará. Todos assim hão de dizer, caiam os rochedos, pois nós temos medo desse dia do Senhor. E disse, quem poderá suportar a ira do Senhor? Terremotos e trovões, relâmpagos e aflições, e o fogo abrasador. E quem subsistirá o dia da vingança do Senhor? Reis e sábios poderosos, grandes e pequenos, mesmo assim hão de dizer, caiam os rochedos, pois nós temos medo da presença do Senhor. A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura do 6º selo. Um fenômeno cósmico, quer dizer, na atmosfera, envolvendo os planetas, o Sol, a Lua e as estrelas. Vocês já pensaram, irmãos? Tudo isso vão ser envolvidos? E todos, os outros corpos celestes aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas, todas do mundo, terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Provavelmente o apóstolo João, ok, amados, teve dificuldades para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram. Nessa ocasião tamanha, a sua grandiosidade. Durante esse período assustador, um anjo mostra a João que os 144 mil pessoas receberão o selo de Deus para que sejam protegidos. Protegidos de quê? Protegidos da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitos se converterão ao Evangelho, a Cristo nos últimos dias. E agora vem as 7 trombetas, as 7 trombetas de Deus. E diz assim, se a abertura dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho de tão grande catástrofe, meus amados irmãos, de tão grandes coisas, do poder de Deus, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam por acontecer. Foi o que ele viu. Ele escreveu quando ele abriu o 7º selo. Ele disse, houve grandes trovões, quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. E ele disse, viu os anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se de pé no altar.
Aleluia. E a ele foi dada muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Então saiba, meu irmão e minha irmã, vamos ficar na palavra e na oração, porque suas orações têm um efeito diante de Deus. As suas orações e as nossas orações serão pegadas e dadas a este anjo, e ele colocará sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve grandes vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Glória a Jesus. E um terremoto, Apocalipse 8, 1 a 3. Houve um grande terremoto na hora que os anjos pegaram as suas trombetas com o incensário cheio das orações dos santos, quando foi entregue da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Nossas orações têm um efeito. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Meus irmãos, essa vai ser a parte pior de todas. Foi lançado sobre a terra. Quantas orações têm sido feitas que nós pedimos a Deus justiça. Louvado seja Deus. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. A terra irá passar, meus amados, por grandes consequências. Porém, antes disso, há um grande período de silêncio absoluto no céu. Como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se converterem. Para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e se voltar para Ele. Mas mesmo diante de tantas desgraças no mundo, nós estamos vendo, meus amados irmãos, que milhões de pessoas não se arrependerão e de seus erros. E em vez disso, amaldiçoarão a Deus. Eles amaldiçoarão a Deus, dizendo que Deus é o culpado de todas as coisas. Amaldiçoarão ao Senhor por tudo que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, os anjos do Senhor tocarão as trombetas. Oh, glória a Deus. Eles começarão a tocar as suas trombetas e haverá trovões e relâmpagos, e a cada toque de julgamento, muito piores irão acontecer sobre a face da terra. Aleluia. Irão acontecer. Até que, enfim, Jesus voltará, cheio de glória e poder. Por isso, meus queridos irmãos, preservemos firmes a nossa confiança em Deus, porque Jesus voltará muito em breve para levar a sua igreja. Deus abençoe você, que você possa desfrutar dessas palavras de Apocalipse, ok, meus amados irmãos, dentro do livro de Deus. Que você possa desfrutar em Deus e se preparar, porque o fim vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo está voltando e os anjos já estão separando a todo o povo que é seu. Iremos já morar com Deus. Escutem só, irmãos. Cristo vem, Cristo vive, aleluia. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Aleluia, Jesus. Cristo está voltando. Esse foi o hino que eu cantei juntamente com os E anjos. os anjos Oh, glória. já estão separando a todo o povo que é seu. Iremos
já morar com Deus. Quando Jesus voltar, com Ele irá nos levar. Os seus remidos sofridos jamais iremos chorar. Cristo vem, Cristo vive, Aleluia. Cristo vem, Cristo reina. Aleluia. Lançando chamas nos ares, com seus anjos aos milhares, está voltando pra sua igreja levar. Cristo vem, Cristo reina. Aleluia. Cristo vem, Cristo reina. Aleluia. E ao Cordeiro que está sentado no trono e que tem o poder para julgar e os 7 selos desatar. Aleluia! Glória a Deus! Fique firmes, irmãos, porque Jesus está voltando. Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, que eles possam desfrutar da tua palavra, Senhor, estar sempre firmes para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.